RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu. Integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. A RCI 1320 AM, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio, apresenta Programa Uniamérica em Ação. A faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. Olá, ouvintes da Rádio RCI, sejam muito bem-vindos a mais um Uniamérica em Ação, aqui na sua rede comunicadora Iguaçu. Agora são 16 horas e 34 minutos, hoje é dia 21 de agosto de 2018. E aqui a gente vai falar sobre redação para o Enem e para o vestibular. Você aí já fez o Enem? Como você foi na redação? Você tem dificuldade de escrever? É da área de exatas e tem o dobro de... tô com preconceito aqui, né, com o pessoal da área de exatas. É brincadeira. Tem dificuldade? Quem vai contar várias dicas aqui pra gente, vai conversar um pouco aqui sobre o assunto, é Fábio Aristimunho Vargas, professor de redação lá do Colégio Bertone e professor do curso de Direito da Unioeste, é isso? É isso mesmo. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde, Raíza. Como professor de gramática e de redação no Colégio Bertone, nós falamos sobre todas essas questões toda semana com os nossos alunos. Olha, que legal, né? E redação é uma coisa que gera muita... Apesar de não ser algo difícil, as pessoas sempre têm, né, um pouco de dificuldade ou algumas dúvidas e tal. Professor, o que você... que dica você daria para aquele aluno, por exemplo, que não sabe como começar? Porque a gente ouve às vezes dos alunos, tá, e quando que eu começo? Talvez tenha um tempo ali até ele começar. Que dica você daria para ele começar a redação ou, de repente, algo que ele precisa fazer antes de começar a redação? Perfeito. É sempre bom ter em mente que a redação demanda uma certa estratégia. Você tem que ter um plano, né? Tem que saber um roteiro a ser seguido, com começo, meio e fim. Conhecendo a estrutura básica da redação, que nós podemos chamar de estrutura clássica, com uma introdução, um parágrafo de conclusão, onde constarão as propostas de intervenção, e 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, você já tem um plano, um roteiro, onde você vai encaixar os seus argumentos, encaixar, no fim, o seu desenvolvimento a respeito do tema. Então, a primeira coisa que eu recomendo que o aluno faça, assim que abrir a prova do Enem, e se deparar com um tema lá em negrito, destacado, é procurar sinônimos e palavras dentro do campo semântico, para evitar repetições e já ir pensando no tema. Por exemplo, quando se fala persistência da violência contra a mulher, que foi o tema de alguns anos, você pensa em sinônimos para violência, agressão, né? Sinônimos para mulher, elas, as vítimas, o sexo feminino. Então, você vai pensando em sinônimos, e não exatamente sinônimos exatos, mas que estejam no mesmo campo semântico, o que ajuda já a criar ritmo e já ir pensando no tema, conforme bate o olho na proposta em si. Olha que legal. Então, você acha importante que antes de começar a redação, eu já tenha uma noção do que irei escrever em cada parágrafo, por exemplo? Quando se pratica bastante a redação, você já tem uma noção exata, já conhece o ritmo, você já sabe o que vai ter no seu primeiro parágrafo, o que você vai buscar, a forma de abrir o parágrafo, né? Muitas vezes o aluno perde tempo sabendo como começar a escrever, fica na frente do papel e não sabe a primeira palavra, é o começo que toma mais tempo. Então, se você já conhece a estrutura, você sabe que você tem que buscar, para a abertura, algum raciocínio mais abstrato. Pode ser, por exemplo, uma citação de um filósofo, você já abre com a citação do filósofo. Pode pegar dados da coletânea que estão ali, né? E sintetiza os dados já na primeira frase de abertura. Dados da Organização Mundial da Saúde informam que blá, 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 blá. E aí você já linka com o tema da redação na sequência. Você pode fazer uma digressão histórica, falando, digamos, da Revolução Industrial, falando da revolta da vacina no Rio de Janeiro, no começo do século XX. Você conta uma historinha e, a partir dela, você usa o tema para entrar direto, né, na temática da redação. Professor, e aquelas palavras, como, por exemplo, na atualidade, atualmente, na contemporaneidade, o que você acha que é clichê? Quando que o aluno deve usar ou não deve usar? O que dizer disso? É difícil falar assim de maneira genérica, né, se é clichê ou não. Mas, realmente, há várias estruturas frasais que se repetem, acabam se tornando clichês, lugares comuns, que devem ser evitados. Por exemplo, abrir a redação com atualmente, na contemporaneidade, isso é um clichê, efetivamente. Dá para dizer que é comum. É comum. Agora, no meio da redação, né, usado com parcimônia,
dentro de um contexto, não haveria grandes dificuldades. Ah, então tá, gente. Então, resumindo, pode, né? Resumindo, pode, né? Mas Com vamos parcimônia. com cuidado, muito bom. Quais os erros que você percebe que os alunos mais cometem? Ou qual é a maior dificuldade dos alunos na hora de fazer a redação? Existe dificuldade de todas as ordens, mas um erro que eu noto, mesmo em bons alunos, né, excelentes alunos de redação, é no emprego da vírgula. Muitas vezes, né, em orações subordinadas, adjetivas, as explicativas muitas vezes esquecem da vírgula, a vírgula do zeugma, ou seja, quando você omite um verbo. Por exemplo, ele gosta de matemática e ela gosta de física. Então, se você evitar a repetição do segundo verbo, você omite e fala assim, ela gosta de matemática e ele de física. Só que você tem que colocar a vírgula depois do ele. Esse é o zeugma, né? E, independentemente do nome, tem que saber que tem que ter uma vírgula ali. Esqueceu a vírgula, já é uma incorreção. Sem falar também em desatenções relativas a acentos. Mesmo os bons alunos acabam cometendo esse tipo de incorreção. Questões de desatenção na hora de redigir a frase, e come uma palavra, e fica com o ritmo mental da frase, e relê e não vê o erro. E depois, tempo depois, quando a redação já esqueceu a redação, a pessoa observa e vê que é óbvio que comeu uma palavra ou outra. Última lida na redação, que é nessa lida que você vai encontrar uma falta de uma preposição que dá para encaixar ali rapidinho, um artigo, né? Alguma coisa que esteja faltando. Isso que você falou é muito importante. A questão da vírgula, eu vejo que é um problema, assim, é engraçado que imagino eu, né, que é um problema, eu acho que do própria maneira como a gente aprende desde criança. Então, na educação básica, a professora muitas vezes é a pausa para respirar. Mas essa pausa para respirar pode, né? Se for por essa explicação, a pausa para respirar, eu posso respirar em qualquer momento do meu texto, colocar uma vírgula, Justamente, respirar e continuar meu texto, né? Então, justamente. essa lógica, talvez, para o aluno, não estou julgando o professor, de repente, a maneira que ele encontra ali dentro do processo. Claro que um processo talvez mais antigo, mais tradicional, talvez os professores tenham revisto isso atualmente, mas é um processo que não deixa claro para o aluno, né? Quando usar, é a pausa para respirar, ok, eu posso respirar, né? Eu respiro o tempo inteiro. Se for colocar uma vírgula, né? Para cada pausa da respiração da leitura, às vezes fica. É verdade, Raíssa. Nem sempre as pausas têm correspondência em vírgula e vice-versa. A vírgula nem sempre corresponde a uma pausa. Mas você lê num só influxo e sem pausa alguma. Então, é preciso conhecer que há regras de uso da vírgula que independem mesmo da forma de leitura, da ortoépia, né? Da prosódia em si. Olha, muito legal. E outra coisa que você disse que me chamou bastante atenção, a questão do acento. É muito incrível como as pessoas, talvez na redação, os alunos já tomem um cuidado um pouco maior, mesmo que cometam esses erros. Mas eu vejo, por exemplo, na escrita, vamos pensar dos alunos, assim, na faculdade, por exemplo, tem muitos alunos que eles não veem o valor do acento. Então, eles escrevem uma palavra sem acento e é como se o acento fosse um acessório, como se não fizesse diferença. Mas, por exemplo, na redação, como você colocou, sem acento quer dizer que está errada a palavra, não é? Com certeza, é um desconto, no mínimo, na competência 1. Às vezes pode causar uma ambiguidade, que vai acarretar também desconto em coesão na competência 4. Então, um mesmo erro, às vezes, pode refletir em vários dos critérios, né, dentro das 5 competências do Enem. Mas no caso do acento, por exemplo, o aluno sabe que a palavra emergência tem acento. Muitas vezes conhece por memória visual, de tanto ver a palavra com acento. Não faz a inferência, não deduz ali que é uma regra que diz, mas conhece e sabe que tem acento. O problema é que daí, quando ele vai escrever emergencial, sai o acento no E, né? E é como se tivesse escrito emergencial. E fica lá o acento sobrando. Então, o problema da memória visual é que, às vezes, quando você precisa adaptar a palavra, você perde a noção de que cai o acento nessa adaptação, né? Quando você cria uma palavra derivada daquela. Isso é verdade. São coisas que a gente, né? Não tem, é só um tracinho aqui em cima da palavra, mas a verdade, né, tem uma influência bem grande. Você falou, de fazer a redação e depois dar uma última lida e tal. Numa prova extensa, como por exemplo a do Enem, você aconselha fazer a redação por último, por primeiro, faz o esboço primeiro, depois passa limpo por último? Como você recomenda que aconteça essa ordem? Primeiro, eu recomendaria que o aluno exercitasse redação para ter uma noção do tempo que leva, né? Fazer com o cronômetro do lado, em condições similares
a da prova, para saber se convém ou não fazer um rascunho. Tem alunos que fazem rascunho e conseguem passar limpo, porque ao passar limpo gasta-se muito tempo. Né? Ou então só fazer uns apontamentos, né, umas frases para depois completar na hora final, ou ir direto fazer. Então vai de cada aluno, o aluno tem que saber. E não pode gastar muito tempo, porque quanto mais tempo gastar na redação, mais ficarão comprometidas as outras provas. Então é um jogo de estratégia, né? Perdas e ganhos. Você abdica daqui para ganhar ali e vice-versa. Então a minha recomendação, primeira, é saber o seu tempo, quanto tempo você leva. Segundo, se convém ou não fazer um rascunho. Em que tamanho? Fazer um rascunho completo ou apenas apontamentos? Isso o aluno tem que conhecer, né? E terceiro, adotar estratégia. E a estratégia que eu sugiro é começar com a redação e fazer as outras questões depois e retornar, guardar um tempinho para retornar. Esse tempinho seria o tempinho de descanso, para você desacostumar do texto, se desvincular um pouco dele e não ler o texto como ele está na sua cabeça. Você ler o que está no papel, que é o que o corretor vai aceder. E às vezes essa leitura distanciada faz com que você perceba alguns equívocos que numa primeira leitura ou durante a redação você não perceba. Muito interessante, porque algumas pessoas elas entendem que precisa ter o rascunho, o texto completo do rascunho, né? Você colocou aqui que não necessariamente. Então tem aluno que só com o esquema inicial ele já consegue fazer a versão definitiva. Faz um esqueleto. Então, por exemplo, a estrutura, o que vai ter no primeiro parágrafo, faz lá uns 3 itens. A abertura do parágrafo de introdução, como se vai fazer a conexão dele com o tema e como se vai apresentar a tese, que são os problemas a serem desenvolvidos ao longo do desenvolvimento. Aí, digamos que sejam 2 parágrafos de desenvolvimento, você dedica um para cada tese que você vai ter apontado lá na introdução. Uma tese é um problema, então você já coloca ali, vou citar Aristóteles, vou citar o dado da OMS, vou pegar esse dado da coletânea, faz apontamentos, um esqueleto, né? E no último parágrafo, as propostas de intervenção, faz pontualmente ali quais seriam 2 propostas de intervenção. Normalmente se recomenda que seja uma para o Estado, para o governo, né? E outra para a sociedade. Para o governo, o ideal é que seja direcionado a um órgão específico do governo, Ministério da Saúde, Ministério Público, Poder Legislativo. Na parte da solução final. A solução final, que é a proposta de intervenção. E para a sociedade pode ser uma proposta para as famílias, para a mídia, para as escolas, para as organizações não governamentais. Isso, vejam só, isso não está em nenhum manual, não está nos roteiros. Isso a gente vê nas redações nota 1000. De tanto ler as redações nota 1000, eu vejo que há uma estrutura ali muito similar e eu noto que isso é cobrado. Então, nas redações nota 1000, nós observamos isso. Sempre há 2 propostas, uma para o poder público, outra para a sociedade. E é o que eu recomendo para os alunos fazerem. Muito interessante. Nisso que você falou do poder público, é legal a gente falar porque eu acho que existem alguns clichês nessa parte da proposta final, da proposta de intervenção, né? Por exemplo, conscientização. Existe uma questão ali, porque se a gente for, beleza, pode ser que vários problemas possam ser aí, não vou colocar resolvido, mas podem ter uma contribuição se houver uma conscientização. Mas acaba que eu acho que se o aluno colocar só conscientização e não especificar, como você falou, o órgão, quem que vai fazer aquilo, como aquilo vai ser feito, acaba que fica muito vago, né, professor? Justamente. Cada proposta de intervenção tem que ter um endereçamento, tem que saber quem vai fazer. Só dizer o que precisa ser feito é vago demais. Então, deve ser pé no chão, né? Dizer assim, quem do governo, quem da sociedade vai fazer o quê. E mesmo a proposta de intervenção, veja que curioso você ter mencionado isso, que eu estava mencionando com alunos recentemente. Mesmo essa proposta de conscientização, ela é uma carta coringa. Se você não sabe o que colocar de proposta, não tem a mínima ideia, você fala assim, o governo poderia investir em campanhas visando a conscientização da população sobre os males da chikungunya, sobre os males da violência contra a mulher, enfim. Você pega o problema e põe nisso. Então, se você não tem ideia, você usa o coringa, que é campanha de conscientização. Legal. E para fazer essa proposta de intervenção mais detalhada, né, com esse endereçamento e tal, demanda um conhecimento razoavelmente amplo aí desse aluno, né? Porque pode ser que, por exemplo, tem um problema, ele quer dar uma proposta de intervenção, mas ele não faz a mínima ideia de quem que poderia fazer isso, né? Então, por exemplo, sei lá, o Ministério da Saúde, às vezes ele coloca uma coisa que, criar uma lei, daí ele coloca isso para o presidente. O presidente não cria lei, então existem, claro que é um erro, eu tô falando de algo muito bobo aqui,
Mas às vezes exige que o aluno ele tenha um pouquinho desse conhecimento prévio, né, professor? Sim, por isso é importante ter um conhecimento da estrutura, mínimo da estrutura do Estado, né, para não cometer equívocos. Por exemplo, dizer que o Ministério da Justiça deveria criar uma lei. Não é competência do Ministério da Justiça criar uma lei. É o Poder Legislativo quem cria leis. Ou então, não conhecer e, de repente, encontrar na internet, dar um Google, né, e encontra uma solução que às vezes é equivocada. Como, por exemplo, uma aluna minha colocou que o Ministério da Mídia e Tecnologia deveria fazer isso, isso. E eu pensei, que é Ministério da Mídia e Tecnologia? Ela falou, não, eu achei na internet, tá lá. Aí eu fui procurar, e na verdade era uma igreja que tinha o nome de Nossa! Ministério de Mídia e Tecnologia, Uma igreja uma de nome de igreja, Ministério Mídia e assim, Tecnologia. ou uma vertente da igreja, e ela achou e ela jurava de pé junto que existia o órgão, né? Então foi uma confusão tremenda que ela pôs na redação e que é um equívoco imenso, né? Nossa, é verdade. Então é preciso ter um conhecimento raiz, a mínimo da estrutura do Estado. O aluno tem que dar uma estudada, saber os órgãos fundamentais do governo para poder fazer esse direcionamento e não cometer alguns equívocos. É muito interessante, porque a gente está falando de redação, por exemplo, uma prova, que, claro, existe prática, existe treino, né? Mas é uma questão de cidadania também, né? Ampliando aí, né? Ter uma noção de quem é responsável pelo quê no Estado, né? É uma questão um pouco de cidadania. Mas Com dentro desse certeza. mesmo assunto, como que você vê, por exemplo, o conhecimento de mundo, a questão da atualidade, desse aluno estar bem informado, né? Porque eu percebo que, às vezes, ele tem noção da estrutura, mas se ele não souber o que escrever nada sobre aquele assunto. Conhecimento de mundo, como o nome diz, significa saber utilizar a sua vivência em benefício da redação, conseguir criar links, conexões, saberes. Todo mundo sabe alguma coisa. O que nem se todo mundo sabe é utilizar o próprio conhecimento. E é isso que é aferido na redação do Enem. Não é o quanto, mas sim o como. No caso, saber conhecimento de filósofos é excelente, você pode citar filósofos. Eu sempre recomendo filósofos como conhecimento de mundo, porque, primeiro, se estuda na escola, e segundo, são pensamentos abstratos que você consegue direcionar para o tema. Mas não precisa ficar restrito a filósofos. Você pode pegar a letra de música, você pode pegar seriados, Eu acho que isso talvez dê uma singularidade para o seu texto, não né, é? professor? Pois é, citar um trecho de uma canção, citar, não sei, um quadrinho, sabe, que leu. Isso é conhecimento de mundo, é saber utilizar. Então, digamos assim que o tema seja déficit habitacional no Brasil. Que conhecimento de mundo o aluno pode colocar? Bom, nós tivemos desabamento do prédio em São Paulo há alguns meses, e esse desabamento está relacionado ao déficit habitacional, moradores sem teto que viviam lá, então ele tem que conhecer isso. Assim como há danos ambientais há alguns anos, a gente tinha que falar do desastre de Mariana, da represa que se rompeu. Hoje em dia, se for falar de déficit habitacional, tem que falar do prédio de São Paulo que desabou. Outro conhecimento de mundo, digamos assim, a música Saudosa Maloca, né? Você fala lá, se o senhor não está lembrado, dá licença de contar, né? Aqui onde agora estás, neste edifício alto, era uma casa velha, um palacete assombrado. Você cita um trecho da música e usa como ilustração desse conhecimento, ilustração dessa condição das pessoas que não têm teto e que viviam num barracão, num casarão abandonado, né? Então você cita um trecho e conecta com o tema. Algum conhecimento de mundo a pessoa vai ter. E como eu disse, não é a quantidade, sim a forma de se utilizar. Então, a gente pode dizer que, por exemplo, o pulo do gato é a maneira como ele relaciona aquilo a favor da tese. É saber usar o que tem à disposição. É isso mesmo. Então, como eu disse, todo mundo tem conhecimento de mundo, e o difícil é esse pulo do gato, é encontrar aquele conhecimento. Às vezes é uma sacada enorme, né? Às vezes você está sem chão, você olha o tema, não tem a menor ideia do que tratar, e aí você tem uma sacada genial e aquilo acaba se justificando. Por exemplo, no ano passado, que era a formação educacional de surdos no Brasil, uma das redações nota 1000, que foram disponibilizadas pelo INEP, relacionava a questão do Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que citava um preconceito contra deficientes quando menciona uma mulher que era coxa. Então, o autor da redação falou assim, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis retrata o preconceito contra deficientes quando fala que uma mulher era coxa e todo o estigma que ela carrega. Isso daí linka com a questão dos surdos no Brasil que são deficientes e mostra que há preconceitos também. Genial.
Conseguiu, Nossa, genial conseguiu mesmo. relacionar duas coisas que aparentemente não tem nada a ver. Educação, formação educacional de surdos e memórias póstumas de Brás Cubas. Uhum, Isso é genial. genial E é mesmo. meritório, isso ganha pontos na competência 2 da redação do Enem. A capacidade de associar. E, nossa, eu jamais pensaria também nisso. Pois é, Memórias próximas de Brás Cubas. Que legal. pois E então. às vezes, por exemplo, é uma obra que ele já tem que ler para o vestibular, para algum dos vestibulares ele aproveita aquele conhecimento, né, professor? Justamente. Às vezes são coisas pequenas. No meio da redação, o estudante quer fazer relação entre duas questões sociais, né? E aí usa o conceito de biologia, fala do mutualismo. Fala, o mutualismo é quando duas espécies se beneficiam de uma certa relação, né? E fala que naquela relação social é uma espécie de mutualismo. Isso é conhecimento de mundo. É saber trazer a carga de conhecimento, a carga cultural acumulada e utilizá-la como ferramenta, como instrumental a favor da argumentação na redação. Nossa, olha que bacana. Você já Não deu é? vários exemplos aqui de como fazer, muito legais. Mas você citou, por exemplo, essa redação nota 1000 do tema do ano passado. O tema do ano passado gerou algumas polêmicas, alguns professores de português e de redação se colocaram não a favor do tema, mas no sentido de que ele foi apropriado para a prova. Algumas pessoas não acharam que o tema que ele foi específico demais para aquele público. O que você tem a dizer? Primeiro, você esperava que ia cair um tema nessa linha? E quais são as impressões? Vocês acham que esse tema ele favorece o objetivo da prova? Olha, achar que ia cair esse tema, acho que ninguém achou que ia cair. Nas listas de temas que nós víamos ano passado, e eu não lembro de ter visto nenhuma esse tema, né? E são muitas listas, são muitas sugestões, professores de todo o país que, Nossa, é verdade. né, discutem a Uhum. respeito do tema. Eu acho que ninguém acertou o tema. Alguns nos anos anteriores sempre tinha alguém que acertava o tema, né? Do ano passado eu não soube de ninguém que tenha acertado. Mas, de certa maneira, é esperado, sim, porque o que é previsível, o que tem sido previsível na redação, no tema do Enem, é a questão social. De uns anos para cá, é sempre uma abordagem social. Em temas mais antigos, de uma década atrás, por exemplo, às vezes era uma abordagem um pouco mais abstrata, um pouco mais distanciada da vivência do estudante. Mas de uns anos para cá, digamos assim, de 2012 para cá, tem sido previsível no sentido de estarem ao alcance do aluno de algum nível. No ano passado, talvez estivesse um pouco mais distante, mas sempre são perceptíveis na vivência do aluno. O ambiente escolar, a formação, a inclusão do deficiente, de alguma maneira o aluno convive com isso. Já, por exemplo, um tema como a preservação da Amazônia, de certa maneira tem uma certa abstração, porque o aluno não vive assim, ele não mora na Amazônia, ele não vê as árvores no seu dia a dia, né? Então, é um pouquinho mais abstrato. Então, os temas, em geral, têm sido trazidos para o âmbito da vivência dos estudantes e exigindo alguma coisa que esteja dentro do seu campo de atuação, do seu campo de conhecimento. Então, se era previsível, eu digo assim, como foi um tema social, nesse ponto sim, nesse ponto não fugiu da regra. E esperamos para este ano que se mantenha, né, a abordagem social. Eu acho que é o mais benéfico para o aluno pensar, né, nos problemas sociais, em analisar profundamente eles, né? O que foi colocado um pouco em relação ao tema passado é que talvez quando ele falasse de educação ou de educação para surdos, é que talvez fosse mais apropriado para um tema de redação, para um concurso para professor ou algo do tipo, né? Que era uma perspectiva de ensino, né? E como que esse aluno iria tecer, né? Essa dissertação e tal. Mas como você falou, é um problema social, talvez ele tenha sido um pouco específico, mas dentro do âmbito da inclusão, da própria questão do preconceito ao deficiente e tal, dava para fazer, né, professor? Sim, as redações nota 1000 que eu vi a respeito desse tema, nenhuma tinha um conhecimento mais aprofundado da condição do deficiente, né? Questões de terminologia, de nomenclatura oficial, né? Uhum. Questões sobre os tipos de deficiência, nenhuma entrou, porque como nós estamos dedicados a isso, nós estudamos esses temas, né? Vimos as leis a respeito, as definições de deficiência, e as redações nota 1000 que eu vi, nenhuma aprofundava nesses aspectos. Todas foram muito centradas, fizeram o básico, pegaram um filósofo, pegaram conhecimento de mundo, falaram sobre a inclusão. Em nenhuma delas que eu tive acesso, apresentou-se um conhecimento assim, técnico ou algo que se exigiria, por exemplo, num concurso público para professor. É sempre um tratamento, digamos assim, paradigmático, um tratamento padrão.
Ah, olha que bacana. Então, independente do tema, ele parecer específico, o que se exigia do aluno não era esse saber técnico enquanto De jeito nenhum. docente. Era um nível de conhecimento exigível para um estudante dessa faixa etária e nesse nível de conhecimento. Olha que bacana, que interessante sua perspectiva. Professor, nessa linha dos temas, estamos falando do tema do ano passado. Que tema, né? Sempre tem essa pergunta para os professores de redação, né? Eu acho que isso é um karma, mas ok. Que tema a gente pode esperar aí próximo para o Enem desse ano? Vamos pensar no Enem. É uma pergunta capciosa essa, Raíssa. É sempre difícil se comprometer. É verdade. Mas o que, como eu disse, o que é previsível é que será uma abordagem social. Sempre algum tema que faça parte da vivência do aluno e a que ele tenha acesso de alguma maneira, seja no seu dia a dia, seja na vivência pública como cidadão, né, exercício do direito do voto. Então, eu elenquei alguns temas que sempre são possíveis de cair e alguns temas que são quentes para este ano. Por exemplo, o que nós chamamos de fake news, né? Fake news. É um tema que pode cair, ou então o Enem nunca usa estrangeirismos, a disseminação de notícias falsas no Brasil. Então, as notícias falsas. E conhecer um pouquinho do que são as fake news, o que causaram as fake news na eleição dos Estados Unidos, ou então nas eleições atuais no Brasil, né? Ou temas como a situação dos idosos no Brasil, os idosos que são tão negligenciados, muitas vezes esquecidos pelas famílias. Então, saber um pouquinho dessa vivência, entender o papel social, a função social que os idosos exercem, sempre tendo cuidado de ser atento aos direitos humanos. Né? Porque o Enem, a redação do Enem, exige direitos humanos. Antigamente, há 2 anos, até 2 anos, zerava a redação que fosse contrária a direitos humanos. Hoje zera na competência 5. Se o aluno foi desatento. Então, houve uma mudança de interpretação. Olha, desculpa, eu zeraria a redação inteira. Nós temos temas também como a tolerância aos agrotóxicos e seus efeitos no Brasil, um tema que está muito em questão, já que nós tivemos uma mudança legislativa que permitiu a ampliação do nível de agrotóxicos nos nossos alimentos. Muitas notícias por aí, o que é um indício de que o tema pode vir a ser cuidado. Caminhos para combater a evasão escolar no Brasil. O Brasil tem também esse grave problema da evasão e de lembrar de temas associados, por exemplo, à qualidade da alimentação nas escolas públicas. Muitos alunos vão à escola por conta da alimentação, quando falta alimentação, isso é uma causa de evasão, então tem um pouquinho de conhecimento. Questão da ração do Dória, né? Ração Pois é o nome, mas a notícia, né? Em São Paulo tivemos vários escândalos relacionados a desvios, exatamente. às Da merendas merenda, escolares, né? Uhum. Conhecer esses fatos para mencioná-los é essencial. Bacana. Bom, professor, então ficar ligado aí nas questões sociais do Enem, né, na redação, então promete, fica a dica aí para todos os nossos ouvintes, todas as pessoas que nos veem aí pela nossa live no Facebook da Faculdade Uniamérica e pela nossa transmissão ao vivo no Instagram, @uniamerica.br. Então fica a dica aqui do professor Fábio. Professor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade e desejo a todos uma boa prova, uma boa redação. Excelente, deu várias dicas aqui. E é isso aí, ficamos aqui com mais um Uniamérica em Ação. Gostaria de agradecer a presença da Ilse Aparecida, o Wellington Correia, Vitor Guedes e André Araújo Adilson Serlina. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. E a Ilse comentou: muito bom, minha linda, muito obrigada. Um beijo e amanhã voltamos às 16h30. Até mais! Na minha opinião, a reforma do Congresso se preocupa muito. Agora, na Rádio Bandeirantes, com Cláudio Humberto, Thaís